Pois, queridos, como estávamos falando, para nós é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu quero dizer que estou deveras satisfeito com tudo que o Senhor está fazendo aqui no meio de vocês. Preguei aqui, eu penso que há 26 ou há 27 anos, quando eu era seminarista. Então, quero dizer que de lá para cá, grandes coisas o Senhor tem feito aqui nesta comunidade, amém? Estou muito feliz em perceber o crescimento, perceber o progresso, perceber muita gente sendo alcançada pela pregação do Evangelho. Isso deve alegrar os nossos corações, isso deve estar nos motivando mais e mais na caminhada cristã. E eu quero pedir licença para cumprimentar a querida irmã Maria Luísa, não é? Estive abraçando essa querida irmã, que naquela época nós desenvolvíamos um ministério de visitação aos encarcerados no extinto Instituto Penal Professor Olavo Oliveira. Nós íamos, lembra, irmã? Íamos ali pregar o Evangelho, tínhamos pessoas queridas, pessoas que estavam sendo evangelizadas, pessoas que estavam sendo alcançadas pela pregação do Evangelho naquela época. E nós louvamos a Deus pela firmeza da nossa querida irmã, e em nome dela nós queremos abraçar a todos os queridos irmãos. Então, irmãos, nós queremos louvar a Deus por este momento que estamos aqui com os queridos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, vamos ler os 4 primeiros versículos desse texto. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Ó Pai amado, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja comunicando as Tuas verdades aos nossos corações. Traz cativo cada mente a Cristo Jesus. Que assim, ó Deus, possamos ser nutridos, possamos ser fortalecidos através da exposição da Tua palavra, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pensar com vocês sobre o tema carreira cristã. Quando olhamos para esse texto, esse
tema vem à nossa mente? Sabemos muito bem que o autor desta carta teve como leitores originais cristãos judeus que tinham sido alcançados não pela pregação do próprio Senhor Jesus, mas a pregação de apóstolos. Esses realmente estavam agora abraçando o Evangelho, esses agora estavam caminhando segundo o Evangelho, segundo os princípios pregados pelo Senhor Jesus Cristo. Os estudiosos dizem que esses eram cristãos judeus da diáspora, aqueles que tinham sido dispersos, aqueles que agora estavam fora da Palestina. E essa situação fazia com que aqueles cristãos judeus enfrentassem muitos sofrimentos, muitas oposições, perseguições, vergonha, em outros momentos, exatamente por causa da confissão de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi escrita no primeiro século, provavelmente depois do ano 60, 65, mais ou menos, depois de Cristo. E o autor, ele teve como propósito maior fazer com que aqueles cristãos que estavam enfrentando lutas, alguns estavam até apostatando da fé, alguns estavam até desistindo dessa caminhada cristã por causa de todo um contexto, por causa de toda uma adversidade que esses estavam enfrentando, para animá-los, para encorajá-los, para fazer com que esses não desistissem do seu testemunho na pessoa do Senhor Jesus. Então a gente vai perceber o autor, ao longo desta carta, trabalhando, dando essa ênfase para aqueles judeus cristãos, esses que realmente tinham sido alcançados, tinham sido trabalhados agora, na fé cristã, na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem que aquele período foi um período assim, marcado por muita oposição ao cristianismo. E aí, quando nós voltamos para o texto que nós lemos, o autor parece trazer aqui uma cena de Jogos Olímpicos do primeiro século. A gente pode até imaginar um gigantesco estádio lotado, onde pessoas e mais pessoas estão participando de uma corrida, muitos competindo, muitos empenhados em romper a fita na linha de chegada. Parece que ele traz esta imagem para os seus leitores, dessa situação que vai acontecendo vez por vez. E parece que aqueles que vão completando a carreira, esses vão sentando nas arquibancadas, esperando que outros completem a prova. Outros estarão iniciando na corrida, e assim sucessivamente. É por isso que ele vai dizer no primeiro versículo: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, fazendo com que muitos que já passaram por esse tempo, esses agora estão na expectativa de estarem assim recebendo outros que estarão também completando a prova. E nós sabemos que quando nós olhamos, quando nós percebemos toda essa situação de competição de jogos, a gente pode logo imaginar as várias dificuldades que acontecem, que surgem
ao longo dessa corrida. A gente pode até pensar, alguns tentando desistir, tentando parar, tentando abandonar a prova. Mas esses começam a entender que esse não é o caminho, não é a melhor opção e continuam nessa peleja, porque esses sabem que se romperem a fita, esses serão premiados, esses receberão o galardão. Então isso pode ser até desenhado em nossas mentes, para que a gente possa perceber qual é a ideia que o autor ele traz para nós. É interessante que o primeiro versículo, ele começa com a seguinte expressão: portanto. Esse termo aqui, ele é importantíssimo para nós, queridos, porque ele nos leva para o capítulo anterior. O capítulo 11 de Hebreus, muito conhecido por muitos de nós. É um capítulo que fala da fé, queridos, da natureza da fé, do conceito de fé. E após o autor ele definir fé, ele vai trazer exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, dos primeiros heróis. Depois ele nos leva para a vida dos patriarcas e assim por diante, queridos. Trazendo esses exemplos com o propósito de estar motivando, encorajando aqueles que estão na caminhada cristã. Portanto, e aí ele continua o primeiro versículo de Hebreus capítulo 12. E aí, queridos, a pergunta que nós podemos fazer diante deste cenário que está diante de nós: como completar a prova? Como continuar em frente? Qual o segredo de correr bem e chegar com segurança na linha final? Como? Já que não só naquela época, mas também em nossos dias, a caminhada é tão difícil, queridos. Então, gostaria que você pudesse pensar a respeito disso. Como? Como nós chegaremos até o fim? Como correr bem na vida cristã? Prosseguir na vida de fé, não desistir, não apostatar, não se perder no meio do caminho. Como? Eu penso, queridos, que esse texto aqui ele vai nos dar algumas diretrizes, pensando sobre a carreira cristã. Então, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos aliviar a carga. No primeiro versículo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então esse é o primeiro passo que o autor ele coloca para nós. Nós sabemos muito bem que os atletas do primeiro século, eles corriam praticamente sem nenhum adereço, sem nada que pudesse comprometer o seu desempenho. E nós sabemos muito bem que essa é a realidade nos nossos dias. Como correr? De maneira que venhamos a ter uma desenvoltura. Primeiro, aliviar a carga. É inconcebível essa ideia de correr, ir para uma prova com mochila, com vários acessórios. É impossível.
Eu sou adepto desse tipo de esporte, e a gente sabe o quanto é importante, queridos, nós termos tênis leves, roupas leves, estarmos com o menos peso possível para nós termos um bom resultado na prova. Precisamos aliviar a carga. Estamos falando de uma carreira cristã. Para que eu e você venhamos a ser bem-sucedidos, nós precisamos tomar esse conselho aqui do apóstolo. Ele diz, todo peso, desembaraçando-nos de todo peso. Então, na vida cristã, há determinadas coisas que comprometem a nossa caminhada, queridos. Não que elas em si sejam pecados, não que elas em si sejam condenadas, de maneira nenhuma, mas há algumas coisas que prejudicam o nosso desempenho cristão, o nosso crescimento espiritual. E eu posso até descrever algumas dessas atividades que muitas vezes acabam com o nosso tempo, ao invés de estarmos investindo mais na nossa vida espiritual. Por exemplo, as redes sociais. Temos que ter muito cuidado, queridos. Elas em si não são pecaminosas. Hoje nós sabemos muito bem da grande importância que as redes sociais, elas têm hoje, né, pastor? Para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Nós aprendemos isso nesse tempo de pandemia. Eu tive que adaptar o meu ministério às redes sociais, mas muitas vezes, queridos, nós não administramos bem o nosso tempo. E isso, muitas vezes, tem trazido prejuízo para a nossa vida espiritual. Quando nós não administramos bem o precioso tempo que Deus ele tem nos dado, as redes sociais, talvez um passatempo, um hobby, talvez aquele curso dos sonhos que muitas vezes não permite que a gente tenha tempo de oração, tempo de leitura da palavra de Deus, tempo de comunhão com os irmãos. E quantos são consumidos por essas coisas, queridos? Se você quiser correr bem a caminhada cristã, você precisa aliviar a carga. Você precisa abandonar determinadas coisas que prejudicam. Talvez seja até uma amizade que, ao invés de ser assim, de você exercer uma certa influência, e influência positiva, muitas vezes você é influenciado. Então nós precisamos estar avaliando esse contexto, para que isso não venha a prejudicar a nossa vida cristã, desembaraçando-nos de todo peso. E aqui ele vai também falar e do pecado que tenazmente nos assedia. E aqui é algo que precisamos realmente eliminar de nossas vidas, porque o pecado ele prejudica a nossa comunhão com Deus. O pecado ele nos torna insensíveis com as coisas de Deus. Então devemos nos livrar de todo pecado em nossa vida. Devemos, de uma vez por toda, pedir que Deus esteja nos libertando disso, para que possamos ter um melhor resultado na nossa vida cristã. Quantas vezes, queridos, nós guardamos aqueles pecados de estimação? Muitas vezes nós guardamos ressentimentos no coração. Muitas vezes tem faltado perdão em nossos relacionamentos. Quantas vezes nós ferimos e somos feridos a partir das nossas interações interpessoais. Muitas vezes é aquele sentimento de vingança que vai consumindo as nossas forças,
Então nós precisamos estar nos quebrantando diante do Senhor e confessando esses pecados. Muitas vezes é até a inveja que vai se alojando e vai fazendo com que a gente possa perder o foco na palavra do nosso Deus, desembaraçando-nos de todo pecado que tenazmente nos assedia. Nós entendemos muito bem que a obra de salvação na pessoa do Senhor Jesus, ela foi definitiva nas nossas vidas. Fomos resgatados, fomos justificados através da morte de Cristo na cruz do Calvário, experimentamos um novo nascimento. Amém, queridos? Mas ainda temos essa natureza pecaminosa, e nós temos que vigiar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele vai descrever de maneira muito clara a grande batalha espiritual que ele experimentava naqueles dias. Queridos, muitas vezes aquilo que nós queremos fazer não é o que fazemos de fato, e sim aquilo que não queremos. Então nós precisamos estar nos desembaraçando de todo peso, abandonando aquilo que prejudica o nosso crescimento. Deus deseja que eu e você possamos estar crescendo espiritualmente, possamos ter uma intimidade com Ele. Só assim, queridos, nós teremos um bom resultado na carreira cristã, aliviando toda a carga que está sobre nós, e muitas vezes ficamos exaustos, muitas vezes ficamos abatidos, muitas vezes perdemos as nossas forças, exatamente por causa de tudo isso, desse fardo que está sobre nós. Aliviar a carga. Em segundo lugar, queridos, determinação. Veja o que é que o autor ele fala na segunda parte do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. Essa é a chamada do autor. Corramos. Existem muitas dificuldades no percurso, e cada um de nós, às vezes, se sente tentado a desistir. Sem dúvida alguma, isso faz parte da nossa vida com Deus. Quantas vezes já pensamos em desistir? Quantas vezes, diante de todos os problemas, diante das incompreensões de determinadas pessoas, diante de determinadas injustiças, nós não pensamos em desistir? Então, a palavra de ordem é: corramos. E aqui o autor ele fala muito mais: corramos com perseverança. Com perseverança. Eu tive a oportunidade, pastor, de assistir aqui mesmo em Fortaleza, uma prova de Ironman. Os irmãos sabem muito bem disso. É uma prova, assim, de um nível de exigência exagerado. Só para que os irmãos possam me entender um pouco, é uma prova de triatlo, que inclui natação, 3 quilômetros e 800 metros em mar aberto. 3 quilômetros. Ciclismo, 180 quilômetros. 180 quilômetros. Corrida, 42 quilômetros e 195 metros, para ser bem preciso. É uma prova de grande cansaço, queridos. Então, o meu cunhado, ele é participante desse tipo de prova, de triatlon,
E em uma dessas edições, queridos, a gente percebia alguns atletas caindo, de tão exaustos, e tendo cãibras, chorando, gritando. Mas eles não desistiam, queridos. Sabe por quê? Porque alguém que termina essa prova é presenteado, é recompensado. Completar essa prova já é uma grande vitória, queridos. Não importa o tempo que eles vão estar gastando, não importa se eles vão terminar a prova de manhã ou à tarde, alguns terminam à noite, passam o dia todo naquela prova, não importa o tempo. É claro que aqueles atletas de elite, que vivem disso, são profissionais, eles terminam a prova em tempo recorde, mas a maioria não. É uma prova que começa mais ou menos 6 horas da manhã, se estende até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu observava, a gente assistindo, a gente ficava cansado, mas muitos não desistem. Queridos, corramos, e como o autor aqui fala para nós, e com perseverança, o caminho em que estamos, não foi escolhido por nós, queridos, não foi você que fez opção por essa carreira cristã, não é você que escolhe, não é você que decide. Veja que o autor, ele diz assim: a carreira que nos está proposta não foi algo da sua mente, foi algo pensado e traçado por Deus. É Deus que faz com que eu e você possamos estar nessa prova. É um privilégio, queridos, nós estamos nessa carreira cristã. Foi Deus que nos chamou, é Deus que nos chama, é Deus que faz a obra nas nossas vidas, não somos nós não escolhemos Deus, Deus é aquele que nos escolhe, amém, queridos? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Semana passada estivemos completando 504 anos de movimento de reforma protestante, e os irmãos sabem muito bem que o movimento foi de reforma, não foi movimento para criar uma nova igreja. Aquele grande servo de Deus, aquele reformador, ele amava a igreja tinha se desviado do evangelho do Senhor Jesus, ele amava, era um homem de oração. Embora fosse um homem erudito, um homem profundo conhecedor da teologia, era alguém assim, que conhecia muito a palavra de Deus, e a sua inteligência, a sua erudição era conjugada com a sua piedade, era um homem de oração, queridos. Ele amava a igreja, era um movimento de reforma, porque a igreja tinha se afastado do evangelho do Senhor Jesus. E aí no dia 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha, ele fixa as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele passou um tempo escondido, porque tivera sido ameaçado de morte. Ele foi excomungado da igreja. E daí surgiram os verdadeiros cristãos, os protestantes. Então, queridos, é Deus que nos chama, é Deus que tem misericórdia de Deus, foi Deus que te matriculou nesta carreira cristã, glória a Deus por isso, é Deus que nos chama, é Deus que nos prepara, é Deus que está conosco, nós não estamos sozinhos. Embora você em algum momento se sinta cansado, mas Deus, Ele está conosco, Deus, Ele caminha com a sua igreja, e nós não podemos jamais desistir dessa carreira cristã, queridos. Então, determinação, não desista, mesmo que as coisas não estejam tão boas assim, não desista. Um terceiro e último passo que eu quero dar para você, para que você possa
participar bem e tendo um bom resultado nessa carreira cristã, queridos, é o de estar olhando para Jesus. Olhar para Jesus. Versículos 2 e 3, queridos. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia. Olha o que é que o texto nos diz. Olhando, vamos lá, leia comigo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, o nosso foco não pode estar em outra coisa ou em outra pessoa a não ser em Jesus. Devemos aliviar a carga, devemos ter determinação, mas também nós devemos olhar para Jesus. Ele está ali nos esperando, Ele está ali pronto para estar nos abraçando. Então os leitores desta carta, eles estavam sendo tentados, sabe a quê, queridos? A voltar ao sacerdócio do Antigo Testamento. O negócio estava tão difícil, que eles queriam voltar às práticas do Antigo Testamento. Eles estavam negando Jesus, Messias prometido, do Antigo Testamento, desde Gênesis. E aqui o autor, ele diz, olhando firmemente para Jesus, e essa carta, desde o seu primeiro capítulo até o último, faz com que Jesus possa ser entendido que ele foi o cumprimento de todo o ritual do Antigo Testamento. Toda a simbologia que havia no Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus era o foco. Jesus, ele de fato foi o Cordeiro de Deus que morreu, aquele que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Eles deveriam entender que não podiam voltar atrás. Queridos, muitas vezes nós queremos voltar atrás, muitas vezes nós pensamos, não dá, mas nós devemos olhar para frente, não para trás, queridos. E aqui o autor mostra que o sacerdócio, o sacrifício e o tabernáculo de nosso Senhor Jesus Cristo é infinitamente melhor. Jesus é incomparavelmente melhor. Eles não podiam olhar para outra pessoa a não ser para Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós nos sentimos motivados, nós nos sentimos encorajados, olhando firmemente para Jesus. Se fixarmos nele os nossos olhos, vendo-os com clareza, jamais desistiremos da carreira cristã. Jamais. Quando nós olhamos as circunstâncias, vocês lembram o que aconteceu com Pedro? Quando ele começou a andar sobre as ondas, Jesus, ele disse, vem Pedro. Ele foi. Alguns dizem que ele foi o primeiro surfista, né? Ele veio andando sobre as ondas. Mas aí ele começou a olhar para o lado, ele começou a olhar os ventos, as ondas. E sabe o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar. Se você desviar o seu foco de Jesus, você não vai resistir. Você não vai suportar todas as exigências dessa carreira cristã. Devemos olhar para ele. E infelizmente hoje em dia, todo cristão é constantemente bombardeado por mensagens e influências que anunciam a atração de uma vida sem Cristo. De uma vida sem Cristo. Se as pessoas gastassem tempo olhando para Jesus,
jamais iriam querer voltar atrás. Portanto, nós precisamos olhar para Ele. E eu quero te dar 3 razões para nós concluirmos. Por que você precisa olhar para Jesus? A primeira razão, porque a nossa fé vem dEle e por Ele é sustentada até o fim. Porque a nossa fé vem dEle e por Ele é sustentada até o fim. É o Senhor que faz com que a gente permaneça de pé. Não é a sua força humana, não é nada de dentro de você. Acredite, você consegue, você pode. Eu não posso. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu não romperei a fita final, queridos. Ninguém conseguirá sem Jesus. É por isso que devemos focar nele. Se ele foi aquele que nos escreveu, ele estará conosco e ele nos receberá na reta final. Glória a Deus por isso. Ele está com a sua igreja. Talvez a sua vida não esteja lá, essa coisa toda, mas saiba, tenha convicção no seu coração que Jesus está com você. Olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não são coisas, não são recursos desta terra, não são pessoas, mas Jesus. Essa é a primeira razão. A segunda razão, queridos, aprenda com o seu exemplo. Não há exemplo melhor do que o do Senhor Jesus. A segunda parte do versículo 2 diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e essa cruz não era dele, era sua. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele foi o atleta por excelência, queridos. Enquanto muitos tropeçaram, muitos cometeram muitos erros, ele foi perfeito, ele não desistiu. Então, ele é o nosso modelo. Nós devemos olhar para Jesus, nós devemos entender que ele realmente veio para sofrer aquilo que você está sofrendo, mas ele suportou e ele venceu. Em nenhum momento nós encontramos nas Sagradas Escrituras ele prometendo uma vida de mar de rosas. Não, queridos, nós sabemos muito bem disso. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele teve uma natureza humana, sem pecado, foi o único que não pecou, e ele também teve a natureza divina, e nós sabemos muito bem. Então, devemos aprender com Jesus. E uma outra razão, queridos, é que se você não olhar para ele, você vai desistir, você não vai aguentar, exatamente porque nós estamos cercados de inimigos, nós estamos cercados de adversários, nós somos considerados como ovelhas para o matadouro, queridos. Então, nós estamos vivendo um contexto muito difícil, onde nós devemos reafirmar a nossa crença na pessoa do Senhor Jesus, nós devemos estar nos sustentando mais e mais nele, para que assim nós venhamos a vencer, enfrentar todas as oposições, todas as adversidades do dia a dia. E se não olharmos para Jesus, nós não vamos conseguir. Então, há consequência de não olhar para ele, e portanto, queridos, venhamos a desistir. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Eu quero
fazer uma aplicação, queridos, de tudo que nós falamos até agora. Eu quero dizer que você está nesta pista. Eu gostaria que você agora pensasse sobre a sua vida com o Senhor Jesus. É a sua vez de estar nesta carreira cristã. Eu quero dizer que todos estão olhando para você. É no seu local de trabalho, é dentro da sua casa, na sua vizinhança, é nas suas redes sociais. Todos estão olhando para você. Imagine que só você está correndo e ninguém mais. É como se todos os que viveram e morreram na fé estivessem agora te observando, aguardando o seu resultado nessa prova. E agora? Devemos desistir? Nós que enfrentamos dificuldades pelas quais outros já passaram, será que nós vamos abandonar? Será que não vamos completar a prova? Fraquejaremos? Vamos abandonar a pista? Vamos desistir? Vamos embora? Qual será a sua atitude? Você que está nessa carreira cristã, você falhará na corrida que Cristo lhe escreveu? Eu gostaria que você estivesse pensando sobre isso. E eu faço essas perguntas exatamente porque os hebreus, os leitores desta carta, estavam prestes a fazer exatamente isso, desistir da carreira cristã. Eles estavam pensando nisso. E com certeza, alguns estejam pensando em desistir. Mas, queridos, o que nos manterá na corrida será a atitude de desembaraçar a nossa vida de todo pecado e peso, sermos perseverantes e olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É esse o segredo, queridos. Eu quero deixar essa palavra com você nesta noite. Deus está com você. Deus é aquele que nos renova. Deus é aquele que nos encoraja. Deus é aquele que estará conosco todos os dias. Que Deus, Ele nos abençoe. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Se Deus falou ao seu coração, se Deus, Ele mexeu com você, espiritualmente falando, que você esteja agora, neste momento, reafirmando o seu compromisso com Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja já no seu limite, mas Deus é aquele que nos renova, Deus é aquele que nos encoraja, Deus é aquele que está conosco. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer, porque nós fazemos parte desta carreira cristã. Queremos te agradecer porque o Senhor nos inscreveu nesta prova. Nós fomos chamados, nós fomos arregimentados, nós fomos alcançados pela tua graça. Ó Deus, nós te louvamos porque um dia estávamos longe, estávamos perdidos, mas nós fomos achados, nós fomos alcançados pela tua graça, Senhor.
Ó Deus, que Tu estejas olhando para cada um dos Teus servos aqui nesta noite. Talvez alguns estejam cansados, talvez alguns estejam sem esperança, talvez alguns estejam desanimados, talvez alguns estejam vivendo uma incerteza, como será o amanhã? Ó Deus, que Tu estejas falando para cada um de nós, que o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que está conosco, e portanto, devemos olhar para o Senhor, que o nosso foco seja Jesus, que nós não venhamos a desviar o nosso foco do Senhor Jesus. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um de nós, na minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor, para continuar na jornada cristã. Ó Deus, vai renovando as nossas forças, vai nos encorajando, que possamos correr e com perseverança a carreira que nos está proposta. Ó Deus, que o Senhor esteja nos usando para que muitas outras vidas sejam alcançadas pela pregação do Teu Evangelho, Senhor. Alcança as nossas famílias, ó Deus, os nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que através de nós o Senhor esteja impactando estas vidas. Ó Deus, eu quero Te pedir pelos nossos filhos, principalmente por aqueles que estão longe do Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja alcançando estas vidas. Eu quero interceder pelos casais, que o Senhor esteja fortalecendo cada casal aqui presente, no nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir pela liderança da Igreja Cenáculo, que o Senhor esteja sustentando cada um dos Teus servos, para que cada um possa aliviar a carga, que cada um seja determinado, que cada um esteja olhando para o Senhor Jesus, porque em Ti somos mais que vencedores. Ó Deus amado, fica conosco, Senhor. Ó Pai, nos sustenta, Senhor. Em nós mesmos não teremos condições de nos manter de pé, mas que o Senhor esteja nos sustentando, que o Senhor esteja nos segurando pela mão. Ó Deus, faz assim, Senhor, pois eu Te peço e já Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.